Olá, boa noite. Muito bem-vindos a esta live. Eu sou Núbia Camargos. Boa noite, Eliane. Muito obrigada por estar assistindo esta live. Então, vou esperar o pessoal chegar. O tema da live de hoje é como ser um co-criador consciente. Eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas ferramentas de expansão de consciência. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, eu já vou começar o assunto da live de hoje. E o tema, como eu disse, como ser um co-criador consciente. Todos nós co-criamos o tempo todo, né? Nós somos co-criadores e co-criamos o tempo todo. Nós vivemos num mundo que é energia, tudo é energia, nós somos feitos de energia, e nós emitimos energia através do pensamento, né? Então, quando temos consciência que somos co-criadores, nós criamos a nossa realidade a nosso favor, né? Porque co-criamos até inconscientemente. Então, e nós não criamos sozinhos, né? Nós criamos na mente divina, né? O Criador maior que a mente suprema já criou tudo. Então, por isso somos co-criadores, porque estamos em meio a uma energia divina, né, que é viva, que é pulsante. Essa energia está em todo o espaço, né? Então tudo já foi criado. Quando o co-criador ele não tem noção, né, do que ele quer realmente, ele pode estar criando uma situação desfavorável para a sua vida. Então, quando a pessoa ela não sabe o que quer, não sabe tomar decisões, não tem clareza mental, quem vai estar co-criando para ela é o inconsciente. Então, o inconsciente vai estar emanando essa energia, essa onda, né, de energia, que é o pensamento ali, que são as crenças limitantes que estão no inconsciente. E essa energia vai para o campo eletromagnético e essa energia vai ficar vibrando ali. E o campo eletromagnético ele atrai e repele, né? Então ele vai atrair energias semelhantes. Então a cocriação ela acontece, quer queira ou não, né? E ter essa consciência, saber usá-la ao nosso favor, ajuda muito, porque aí a gente se liberta, né, da escassez, se liberta de problemas familiares. Então isso é bastante interessante, a gente ter esse conhecimento, fazer uma análise, né, do nosso pensamento, ver o que está acontecendo ao nosso redor. Como eu falei na live passada, que tem uma correlação com esta também. Na live passada eu falei sobre a lei do pensamento, né? Então, quando a gente alinha o nosso pensamento com o nosso sentimento, nossa emoção, e depois a gente se alinha e foca toda a nossa energia naquilo que a gente quer, a gente atrai mais do mesmo, né? E aí fica fácil da gente estar, né, criando a realidade à nossa volta. Então, a cocriação ela está presente em tudo. A gente cocria o tempo todo, né? Muito bem-vinda, Kátia. Seja bem-vinda. Então, e tem pessoas que até têm conhecimento, que é um co-criador, que emanam seus pensamentos naquilo que deseja, mas não consegue
estar criando as situações favoráveis ao seu redor, não está conseguindo manifestar. Então, assim, é como um exemplo de um jardineiro, né? Ele quer plantar lindas rosas ali no seu jardim, mas tem muito mato, tem erva daninha, tem capim, tem bastante insetos, né? Então é difícil, impossível até nascer belas flores ali. Que aqui o jardineiro, então, ele tem que primeiro fazer uma limpeza do terreno, adubar o solo, né? Para depois plantar a semente e regar essa semente, né? Para que ela cresça lindas flores. É a mesma coisa com o nosso desejo, né? A gente primeiro tem que se assumir como co-criador, né? Colocar as rédeas da nossa vida, né? Assumir tudo aquilo que a gente atrai é a gente que cria, né? E assim focar no que realmente quer. Por exemplo, eu estou lendo um livro muito interessante, que é esse aqui do Osho, que ele fala bem que no início eu achei bastante interessante, que cabe bastante nessa live de hoje. Uma pessoa pergunta para o Osho: sempre sonhei em me tornar internacionalmente famoso, rico e bem-sucedido. O senhor pode me dizer algo que me ajude a satisfazer o meu desejo? E depois aqui ele fala, né? Se uma pessoa está tentando ser rica, como ela pode ser um pintor de verdade? Toda a sua energia está concentrada em ser rico. Um pintor necessita que toda a sua energia seja canalizada para a pintura. E a pintura está aqui e agora. Então, saber focar naquilo que a gente realmente quer, né, é que acontece essa atração. Por exemplo, se a pessoa ela quer ficar rica, mas foca na riqueza, ela está deixando de focar no seu talento, no seu trabalho, está deixando de focar em atrair oportunidades. É isso que o universo quer, porque tudo vibra, né? Todos nós estamos vibrando o tempo todo, né? O nosso corpo vibra, os nossos átomos, células, tudo está vibrando, tudo quer cada vez mais expandir, então nada fica parado, né? Então não adianta a pessoa desejar ser rica, desejar ser famosa e ficar só pensando, né? Ela tem que focar, isso vem como consequência, né? Dinheiro, riqueza, isso é uma consequência do foco que a gente dá para o nosso desejo, né? Então, focar nas habilidades, focar em, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, né? Ela imagina o carro, imagina tudo aquilo que se fala hoje de lei de atração, né? Imagina ter aquela imaginação criativa, se sentir que já conseguiu o carro e solta, né, esse desejo para o universo. E aí foca também foca em as suas habilidades, em como chegar, né, nesse desejo, né, assim. E porque quando a gente foca no desejo já realizado, as coisas acontecem, né? O meu trabalho melhora, a pessoa consegue subir de cargo, consegue um trabalho melhor, porque o universo ele conspira, né? E se a pessoa focar em dar o seu melhor e viver no agora, né, vivendo, contemplando a situação presente, tudo é consequência, porque como eu falei no início da live, a gente é co-criador, então tudo já está criado, porque quem cria é Deus, e Deus já criou tudo. Então, se a gente não consegue manifestar aqui, é realmente analisar, né, as nossas crenças. Eu lembro que crianças, né, têm muita facilidade de co-criar. Há uns dias atrás, eu tenho um sobrinho de 3 anos e de 4 anos, e sempre que ele vem aqui, a minha avó compra pirulitos para as crianças, né? Então, todo dia ela dá um pirulito para esse meu sobrinho. E tava um dia ele veio aqui e não tinha pirulito.
né? A minha avó disse para ele que tinha acabado. E ele, né, com 4 anos de idade, falou, não, tem sim, eu quero, busca para mim o pirulito. E ele insistiu, e a minha avó disse que não tinha mais, e ele chegou, né, todo sorridente, com um pirulito, todo feliz, né? Então, as crianças, elas não têm filtro, elas cocriam com muita facilidade, né? E ser um co-criador consciente é natural, entendeu? Quando a gente tem a consciência, as coisas, elas começam a fluir, né? Então, seja bem-vinda ao Ateliê Fátima. Então, é muito interessante, né, tudo isso. E eu observo muito as coisas. Não foi coincidência, né, que o meu sobrinho, ele teve tanta certeza, né, que eu fiquei lembrando de quando eu era criança também. Quando eu tinha 8 anos, e eu morava com a minha avó, no quintal tinha um pé de manga, né, e bem alto. E eu lembro que um dia, eu brincando lá no quintal, eu vi uma manga madura. Era a primeira manga que estava amadurecendo, né? E eu, né, com 8 anos, a minha imaginação era muito fértil. Então, eu olhei lá para o alto e vi aquela manga e eu fiquei em estado de contemplação, né? Eu desejei a fruta, né? Eu desejei, mas eu não pensei em como apanhar e se eu ia conseguir, eu não pensei nada disso. Eu fiquei simplesmente admirada vendo aquela fruta ali madura no pé. E eu vi a textura, senti o perfume da fruta. E de repente eu olhei para o lado assim e vi que o pé estava lotado de outras frutas, né? Amadurecendo, muitas. E eu fiquei agradecida, né? Eu senti muita gratidão, fiquei muito feliz. E quando eu me satisfiz com aquilo, né? Fiquei realmente grata. E quando eu me virei para ir embora, eu escutei um barulho, né? Era a manga que tinha caído no chão, a manga que eu tinha passado alguns instantes ali observando, né, e contemplando ela, e não estava ventando nem nada. E então, para mim, naquela época, quando eu tinha 8 anos, aquilo foi mágica, porque foi bem bacana. Então, assim, hoje eu continuo, né, com todas essas experiências que eu vou anotando, que acontece comigo, que acontece em volta das pessoas, eu vejo que realmente a lei da atração, esse poder que a gente tem de cocriar, né, funciona, né? É só a gente estar fazendo as nossas observações diárias, né? Tá cocriando o que a gente realmente quer. Tem uma técnica que ensina a aumentar a vibração, né, daquilo que a gente deseja. Tem um livro que foi escrito pela Esther Hicks, que chama Peça e Será Atendido. Os Abrahams, que são uma consciência de seres de luz, né, eles ensinaram uma técnica dos 17 segundos, que eles dizem que se a gente focar por 17 segundos a nossa intenção em algo, a gente ativa a vibração, né? E se a gente ficar mais 17 segundos pensando em um assunto semelhante, aumenta também. E mais 17, então até atingir 68 segundos, né? E nesses 68 segundos a ativação fica muito forte. E é bem interessante fazer isso, porque quando a gente foca naquilo que a gente quer e a gente vai deixando o pensamento desdobrar, ele fica mais potente, né? E cada vez que a gente pensa mais neste sentimento, mais ele se fortalece. Mas aí solta para o universo e vai, né, viver o agora, contemplar todos os momentos que estão surgindo, porque as oportunidades elas vão estar se alinhando, né? Porque o nosso campo eletromagnético ele é muito poderoso, ele atrai, né, pra gente. Então, saber lidar com essa energia, né, que é o nosso pensamento, que a nossa consciência ajuda a gente a dar um salto, né, de consciência, a expandir a mente e ser realmente um co-criador.
Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, é muito interessante esse tema da cocriação, né? Porque nós já temos, tudo já foi criado. A gente só precisa aceitar que somos co-criadores. E uma coisa também que eu acho bem interessante é a gente estar se reprogramando mentalmente, né? Falar todos os dias mentalmente ou falar alto, né? Que eu sou uma pessoa próspera, eu sou um co-criador, eu crio a minha realidade. Tá falando frases positivas, porque essas frases elas vão entrar no inconsciente e as outras negativas, as crenças limitantes, elas vão perdendo a força. Então a gente precisa também ativar o nosso campo falando, né, palavras, porque a gente vai falando e vai se fortalecendo dia após dia. Então eu faço muitas verbalizações mentais também. Eu sempre durmo, sempre quando eu vou dormir eu estou cocriando, né, tudo à minha volta. Então a cocriação ela faz parte, né, da nossa realidade. Então boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está entrando. Seja bem-vindo à live. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para acrescentar na live? Pode ficar à vontade. Então, para a pessoa ser um co-criador consciente, ela tem que estar alinhada com o seu propósito, né? Saber com clareza o que quer, intencionar, né? Buscar energias semelhantes e tomar as rédeas da situação, né? Porque quando a gente toma as rédeas da nossa vida, né, a gente deixa de ser manipulado, a gente sai das prisões mentais, né, e a gente vive uma vida plena, né, uma vida que tudo que vier a gente já consegue passar com tranquilidade, a gente já consegue entender que a gente não tem controle da situação, né? Então esse é o poder, né, das pessoas que conseguem se alinhar consigo mesmas, né? Elas, pessoas que buscam o autoconhecimento, que estão sempre se observando as coisas, a realidade à sua volta, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas sempre com problemas financeiros, problemas de diversas situações, né? E muitas das vezes as pessoas procuram um milagre, né? E esquecem que o poder está dentro delas, o poder maior está dentro delas. Então elas que podem estar mudando a realidade à sua volta, né? Ela despertar esse desejo de querer mudar, despertar dentro dela o gigante que existe, né? Porque o ser humano é muito poderoso. Estamos caminhando por um caminho evolutivo, né? Então todos os dias é um grande aprendizado. A gente aprender com as dificuldades, aprender com os erros, aprender a lidar com as pessoas à nossa volta, né? E saber também agradecer, porque o co-criador consciente, né, ele agradece, né? Ele sabe que tudo já foi criado, né? Então ele agradece e solta e vai viver plenamente a sua vida ali feliz, ao seu redor, né? No mundo que a gente vive,
acontece as situações, é impossível a gente ficar imune a tudo que acontece, né? Mas podemos neutralizar, né? Passar por essas situações adversas e fazer uso, né, do nosso poder para estar vivendo da melhor forma possível. Então, a cocriação, né, ela está o tempo todo funcionando, né? E é muito interessante porque eu sou fascinada por esses assuntos. Eu estou sempre fazendo pesquisas, estudando e comigo sempre funciona, né? Eu tenho até um caderno que eu anoto e eu lembro que quando eu estava quando eu ainda era criança, né, assim, na época, quando eu era criança, eu tinha muitas manifestações, assim, de pensamentos, eu conseguia manifestar muito rápido aquilo que eu queria, mas eu não tinha consciência disso, né? Então eu lembro que era quase dezembro, era quase final de ano, e eu queria muito um estojo escolar, né? Na minha época, eu lembro que eu estava no terceiro ano primário, e acho que eu deveria ter uns 9 anos de idade, e eu queria muito um estojo escolar, um estojo de madeira, com vários lápis de cor, assim, apontador, e eu não tinha coragem de pedir para ninguém, nem para meu pai, nem para ninguém. Eu não sabia nem pedir, né, para minha família. Então eu simplesmente eu via os meus colegas, né, eu desejei também ter um, né? Então eu ficava pensando, né, nesse estojo de madeira, com os lápis de cor. Então um dia eu cheguei na escola e a minha carteira, sempre eu sentava na mesma carteira, e quando eu sentei na carteira e fui colocar a minha mochila na parte de baixo, eu vi que tinha um estojo de madeira, do jeito que eu queria, cheio de lápis de cor, ali. Então, quando eu olhei, eu logo pensei, alguém esqueceu, né? Os alunos da outra turma, ou de ontem, devem ter esquecido. Então, quando eu levantei a mão para chamar a professora, aí vieram 3 garotos, né, um chorando, falando que os meninos tinham escondido o estojo dele ali naquela carteira, né, e eu entreguei, né, o estojo para essa criança. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o estojo que eu imaginava na minha mente esteve nas minhas mãos, mas não foi para mim, né, era de outra pessoa. Mas também eu não lembrei mais disso, né? Foi só um fato que aconteceu. E aí quando chegou o início das aulas, né, o retorno das aulas, o meu pai ele foi fazer a compra de materiais escolares, né? E aí ele comprou um estojo de madeira para mim muito maior, né, bem maior do que aquele que eu queria, né? E era bem grande, tinha muitos lápis de cor ali, e era completo. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Então, e quando eu lembro dessas situações, eu vejo que tudo também tem sua hora, né? Para acontecer, o seu momento. Acontece. Quando a gente pensa, aquilo vem pra gente. Uma hora ou outra vem. Então, soltar, né, esse desejo e ser feliz, né? Porque todos nós estamos em busca da felicidade. E sem a felicidade a gente não cocria, né? Se a gente não estiver bem com nós mesmos, também não acontece, né? Porque a energia suprema, a energia que emana por todo o universo, ela é uma energia de amor, né? Então, a gente tem que também estar alinhado com isso. Porque se a gente estiver com uma energia negativa, a gente vai estar atraindo energias da mesma, né? Semelhante. E como co-criador, a gente co-cria tanto o bem quanto o mal para nós mesmos, né? Então, analisar, né? E colocar em prática esse poder que temos de ser co-criadores conscientes,
né? Porque é maravilhoso quando a gente desperta, quando a gente percebe que a gente pode ajudar a gente e ajudar as outras pessoas também, né? Porque tudo na vida também passa, né? Nada fica parado, as coisas mudam. Se hoje uma pessoa ela tá ali no fundo do poço, né? Isso vai passar, né? Se ela entender isso, que aquilo ali é um momento que ela está passando, aceitar aquilo e entender que ela tem o poder, no outro dia a situação já muda, né? Então a vida ela é cheia de surpresas, né? Ela é cheia de ciclos, cheia de mudanças o tempo todo. Então muitas coisas podem acontecer. Então é sempre bom a gente adubar a nossa mente, né, assim, com palavras positivas, com sentimentos positivos, né, e focar na vida, né, procurar fazer coisas boas, né, porque tudo que a gente faz ajudando as pessoas também, a gente viver uma postura, né, prestadia, ajudando as pessoas à nossa volta, o nosso campo eletromagnético ele fica muito forte, né? Porque a gente cria uma egrégora, né? De amor, de paz, uma egrégora, né? Uma energia que vai estar sempre ali circulando, né? E quando sentimentos negativos vierem, eles não vão ter força, né? Porque a gente consegue se manter nesse fluxo. Então, assim, às vezes quando eu vejo as pessoas com problema financeiro, elas se desesperam, pessoas, eu já tive momentos assim também, né? Então eu sei como é. Então, e aí eu penso que, assim como aconteceu comigo, o que me fez sair dessa crise financeira foi o despertar da consciência, né? Porque quando eu entendi como funciona, como é o universo, como funciona a nossa mente, né? Qual o meu papel aqui como ser humano, né? E aí eu fui tomando as rédeas da minha vida. Então, hoje eu me sinto plena, me sinto segura de quem eu sou. E a cada dia que passa eu aprendo novas coisas, eu agradeço por elas, né? Eu estou sempre buscando esse alinhamento com o meu interior também, né? Estar sempre cuidando dos meus pensamentos, fazendo meditações, silenciando a mente por alguns instantes, tentando me compreender as adversidades, compreender Silvia Terapias. Ela está falando que tudo se move, exatamente, Silvana, tudo se move, nada fica parado, né? O universo, ele está sempre em expansão. Então, se a pessoa, ela para, né? Se ela fica imaginando que as coisas vão cair de bandeja ali, né? Isso não vai acontecer, né? Ela precisa estar em movimento, porque nós somos movimento, né? Nós estamos vibrando o tempo todo. Ela está falando aqui, como um pêndulo, ou você pula ou você é derrubado. Exatamente. Quando a gente entende, né, sobre essa questão, que é como um pêndulo, né? Tem um livro que chamou Caibalion, ele fala sobre as 7 leis herméticas, que eu acho muito interessante. Então ele fala sobre que tudo tem a sua polaridade, né? Uma hora a maré tá alta, outra hora a maré tá cheia, tudo que vai e volta. Então a gente, esse pêndulo está sempre ali em movimento, né? E se a gente consegue neutralizar isso com o nosso pensamento, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa expansão de consciência, quando a gente começa a entender todas essas coisas, então a gente consegue
passar por essas adversidades, porque a gente não controla as situações, né? Elas vão acontecer. Então, se está ruim hoje, amanhã vai estar bom. E se está bom hoje, amanhã pode estar ruim. Então, a pessoa ali que não tem o preparo, ela vai se deixar se levar pelo fluxo da vida, né? Pelo ciclo. Ela está falando também que temos os 7 chakras. Sim, os 7 chakras que estão todos no centro, os 7 chakras, os centros de energia do nosso corpo, né? Eles captam toda a energia do ambiente, né? Então, para a gente também ter essa consciência de um co-criador, a gente tem que observar, né, as coisas à nossa volta, observar o que a gente está emanando, porque os chakras, eles captam tudo isso. E os chakras, eles que fornecem informação para os nossos órgãos, né, pelas nossas células. Então, se a pessoa está sempre triste, sempre angustiada, magoada, esses centros de força, né, que são os chakras, os 7 chakras, eles vão absorver isso e as células vão ficar doentes. Exatamente, alinhamento, tudo fica bom. Exatamente, silvoterapias. Fazer o alinhamento dos chakras, estar sempre centrado, né, cuidando da sua energia, fazendo uma defesa ali psíquica também, tudo isso ajuda, né, para que esse nosso campo energético, esse nosso campo eletromagnético, ele fique vibrando numa energia que possa atrair coisas boas e positivas, né, para a nossa volta, para a nossa realidade. Somos energia, exatamente. Somos energia. O universo, né, ele é toda energia, né, que fica pulsando, vibrando o tempo todo, né. O universo está sempre em expansão e nós somos assim, né. Nós também precisamos vibrar, nós precisamos estar em movimento, né. O nosso corpo, ele está funcionando o tempo todo, o coração está sempre em movimento, está sempre bombeando, né. Os nossos neurônios estão sempre em movimento, os átomos, e tudo é vivo, né? Tudo tem uma consciência, né? Uma consciência suprema que rege tudo isso. Então, quando a gente tem um entendimento de tudo isso, as coisas se começam a ficar claras, né? E muito bem-vinda Ana Rodrigues, Maria Helena, bem-vinda. Então, quando a gente consegue estar nesse alinhamento positivo, feliz conosco, né? A gente já consegue entender os processos que a vida nos traz, a gente consegue passar por eles de uma forma centrada, de uma forma equilibrada, né? Porque quando a pessoa ela consegue estar em equilíbrio, as situações, por mais drásticas que elas sejam, elas têm um efeito muito fraco, né? Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas faliram, muitas pessoas tiveram dificuldade financeira e outras ficaram bem de vida, outras conseguiram, nessa crise da pandemia, se encontrar, né? Porque ficaram em casa, puderam pensar na vida, pensar no que realmente queriam, né? E eles conseguiram alinhar, né, uma crise, um momento ali que todo mundo estava em pânico, todo mundo estava com medo, né, de tudo isso negativo que estava acontecendo no planeta inteiro. Mas essas pessoas que conseguiram ver, né, algo bom em tudo isso e elas acabaram descobrindo o poder que existe dentro delas, né? Então, eu mesmo na pandemia tive muitos momentos assim de grandes insights, né? Grandes descobertas de mim mesma. E hoje eu estou aqui porque realmente eu passei por esse momento, né? De estar me renovando, de estar trabalhando também com as minhas crenças.
e sempre de estar ali me observando as coisas ao meu redor, buscando o meu autoconhecimento, fazendo exercícios mentais, me reprogramando, e hoje eu consigo ser grata, né, por tudo isso, porque realmente se fosse para olhar como eu era há uns 2 anos atrás, eu era bem diferente, né? Eu tinha muita insegurança. Fazer uma live aqui era muito difícil, era praticamente impossível, né? Porque eu não tinha coragem, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu vim descobrindo dentro de mim, fui trabalhando, né? Então, e hoje eu sei que as coisas vão evoluir, né? Se hoje, tudo um começo também, né? Então, a gente tem que começar a fazer as coisas que a gente gosta, né? Sem se preocupar com críticas e seguir a nossa vida, né? Aproveitar cada momento. Por exemplo, agora eu estou muito feliz porque tem vocês aí assistindo, eu estou absorvendo, né, tudo isso à minha volta, e é assim que a vida faz, né? A gente se coloca para as experiências, sem temer o novo, né? E quando a gente acredita, né, que somos capazes, né, tudo que chega ao nosso alcance a gente consegue resolver. Né? Tomar um pouquinho de água. Então, pessoal, então eu já vou fazer um encerramento da live. Eu agradeço, né, a todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Né? Silvia, terapia. E se a pessoa tem acesso a uma terapeuta holística que possa fazer essa transformação? E se a pessoa tem acesso a uma terapeuta holística que pode fazer essa transformação? E é mágico, procurem, amados. É verdade, hoje tem muitos terapeutas, tem muitas ferramentas que estão aí ao nosso alcance, né? Que ajudam a despertar, que ajudam a estar fazendo esses alinhamentos. Hoje em dia, nós temos uma grande facilidade, né? Como a Silvia disse, da gente estar também buscando ajuda. Né? Eu agradeço muito às pessoas que me ajudaram. Eu passei por hipnoterapia, passei por mentoria, passei por muitas coisas, por muitos terapeutas que também me ajudaram. Né? Eu não consegui também sozinha, né? Eu busquei ajuda, busquei conhecimentos. Então, porque quando a gente decide que vamos tomar a rédea, né, da situação, quando a gente decide viver a vida, né, escolher nós mesmos a vida, as pessoas certas vêm, né, o universo ele envia por sincronicidade pessoas maravilhosas que estão sempre aí para ajudar, né? Então, eu estou também à disposição. Quem quiser depois conversar comigo, pode ficar à vontade para a gente conversar, pode me chamar pelo direct, pode me chamar pelo WhatsApp, estou sempre à disposição. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que assistiram essa live. A Ana Rodrigues, é verdade. Então, muito obrigada. E sábado que vem eu vou estar aqui novamente. Se vocês depois... o André está falando, das suas terapias têm me ajudado muito, obrigada. O André, muito bom, André, é verdade. Eu tenho feito com ele algumas técnicas de expansão de consciência, algumas técnicas de Aura Master, né? E eu fico muito feliz, André, muito feliz que você está se melhorando. Gratidão, Silvia, gratidão, Silvia. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido essa live
E sábado que vem eu volto. Depois, se vocês quiserem dar alguma sugestão de tema para a live, o André está dizendo, principalmente sobre ansiedade. É verdade. É isso aí, André. E sábado que vem eu vou estar aqui novamente com vocês. A Silvia, muito bom. Muito bom. Obrigada, Silvia, obrigada. Então, pessoal, fico feliz que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau. Ok, encerra.